Fala pessoal, boa tarde. Vamos iniciar uma live aqui agora nesse momento com o goleiro Thiago. Já está chegando aqui para a gente iniciar. Thiago, que é um dos principais goleiros de futsal. Thiago já está entrando aqui para a gente começar. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos. Thiago, primeiro, uma satisfação muito grande poder recebê-lo aqui, né? A gente se conheceu por meio do Igor aí, fiz o contato com o Igor para te convidar a participar conosco desse momento. Para mim é uma experiência muito, muito bacana de poder conversar com você, que é um ídolo na modalidade. Nós temos feito um projeto na área de capacitação com treinadores, né? O nosso foco é contribuir na formação com professores de escolas de futsal, escolas de futebol de campo e também profissionais da área de categoria de base. Infelizmente, devido a esse momento de pandemia, que estamos todos retidos em casa, nós criamos esse projeto de live, convidando diversos profissionais e também atletas para trazer um pouco da sua experiência e contribuir também para esse pessoal que está em casa, né? Contribuir com eles para distrair um pouco e também utilizar o esporte como uma ferramenta. A gente sabe que o esporte é uma ferramenta muito importante na autoestima do brasileiro e de todo mundo. Então, queria te agradecer de coração, muita gratidão por você ter aceitado esse convite de participar conosco aqui desse projeto das lives. Imagina, um prazer. Boa tarde a todos. Eu tenho feito algumas coisas também, né? Aproveitar esse tempo livre, além dos treinos que a nossa equipe passa, além dos treinos que eu faço com a minha personal em casa, minha esposa, e até estou terminando de desenvolver um canal de YouTube dedicado a goleiros. Em breve aí devo lançar, semana que vem estourando. Então, aproveitando o tempo também para ajudar o maior número de pessoas possíveis dentro do público do meu nicho, né, que são os goleiros de futsal, nesse começo, e aí, quem sabe, expandir para outras coisas depois. Thiago, e já começando, né? Quem é o Thiago? Como que o Thiago começou no futsal para essa turma que está já participando aí, presente na nossa live? O Thiago começou a história no futsal com 7 anos de idade, há exatos 32 anos, estou com 39 agora. Eu tenho 32 anos de futsal, só que eu comecei jogando na linha. Nas finais do campeonato, o nosso goleiro ficou doente, teve catapora, se eu não me engano. E como a gente só tinha um goleiro, eu fui o eleito para repor aí, né, a posição. Nas brincadeiras fora de quadra, eu sempre brincava no gol, imitando o Tafarel, e o nosso técnico na época, o Niedson, deve ter me visto nessas brincadeiras e viu que o mais apto para atuar naquele momento seria eu e me colocou no gol. Nas finais do campeonato a gente foi campeão desse primeiro ano, em 88. No outro ano, eu era titular da linha. Se eu voltasse para a linha, ia ser reserva. Porque o time se encaixou com o outro atleta que entrou no meu lugar na linha. Naquela época, aqui em São Paulo, não sei se em outros estados, as menores, o técnico é obrigado a colocar todo mundo para jogar hoje. Naquela época não tinha divisão de tempo para quartetos, não, jogavam 5, 6, olhe lá, e eu era um dos titulares na linha. E no outro ano eu me apresentei e eu queria voltar para a linha, mas se eu voltasse para a linha, ia ser reserva. Aí começou a minha história no gol, no salão. Continuei no gol para jogar, para ser titular, e no final desse segundo ano como goleiro, eu já fui eleito o melhor da posição na categoria, e aí eu vi que não tinha jeito. Eu comecei a fazer gols no futebol de campo, aí sim jogando na linha, e levei aí dos 8, 9 anos o futsal e o futebol de campo até meus 17, onde a idade que eu escolhi para continuar só no futsal. Encaminhando, né, Thiago, na nossa live, hoje qual o clube que você está atualmente e também contar um pouquinho dessas conquistas que você teve em diversos clubes, né? Eu fui ler um pouco da sua história e é uma história muito vitoriosa, graças a Deus, né? Você tem um currículo extremamente campeão. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
Nesses 32 anos de história, a gente passou por bastante coisa, muitos aprendizados, muitos altos e baixos, e a persistência, junto, claro, com um grupo de atletas que queria vencer tão ou mais que eu até, isso ajudou positivamente a me puxar mais, a querer sempre melhorar. Talvez tenha sido um fator determinante aí para eu construir o que eu penso, né, como um atleta de futsal, um atleta vencedor. Não só de futsal, mas um atleta vencedor. Você está do lado de pessoas que querem tanto quanto você, até mais, ajuda muito a elevar o seu nível de atuação, seu alto rendimento e quem sai vencedor é o coletivo. Hoje você está no Corinthians, com 39 anos, né? Como que você, quando você para e olha um pouco para trás, como que você vê sua carreira? Então, eu vim para o Corinthians no ano passado, né? Essa segunda temporada seria, né? Não começou ainda, começamos os treinamentos, fizemos alguns amistosos de pré-temporada. E já com 39 anos, ainda me sinto muito apto a atuar em alto rendimento. Não sei por quanto tempo, mas enquanto eu conseguir desempenhar o que eu espero como profissional, no mais alto nível e ajudando a equipe que eu estiver, que no caso agora é o Corinthians, eu não tenho prazo de validade de encerrar a carreira, não. E se eu tivesse planejado alguma coisa nesse sentido, eu ganhei um ano, né? Esse ano ainda não iniciou, então eu estou ganhando tempo aí de atuação e pretendo planejar isso direitinho para estar sempre no mais alto nível. Eu não tenho histórico de lesões, então me cuido bastante, sou bem tranquilo. Então não tenho plano definido aí em relação a encerrar a carreira. O que eu quero é deixar um legado do que eu fiz pelo esporte, o que o esporte fez por mim, e esse legado ele vai ser iniciado nesse canal de YouTube que em breve aí vai ser lançado. O Thiago, e dentro das conquistas que você teve, né, em clubes, qual foi a que você mais valoriza? Assim, lógico que é difícil você destacar alguma, mas aquela que deixou uma marca especial sua, né? E você sempre, né, em todas as conquistas aí que a gente vê na TV, pela internet, a gente percebe que você tem um papel fundamental nela, né? Qual dessas conquistas em clubes que você para e fala assim, poxa, essa aqui foi fora de série? É difícil citar uma só, né? Cada um tem a sua particularidade dentro da história, tem o seu momento específico. Eu elencaria, sim, vários, né? Vários títulos que foram diferenciados, mas trazendo para mais perto do nosso tempo atual, 2020. Creio que foi a de 2016, o Intercontinental de Clubes. Na época eu estava pelo Magno Sorocaba. Ficou marcado aqueles 2 jogos contra os times espanhóis, que foi o Interview, na fase de grupos, e a semifinal contra o Barcelona e a final contra o Carlos Barbosa. Foi uma sequência de 3 jogos absurdamente difíceis e que eu consegui colaborar bastante para a conquista desse Intercontinental. Então, esse foi só um exemplo, não que seja o preferido, mas um exemplo mais recente de como um envolvimento coletivo ajuda na, no resultado individual e o individual devolve para o coletivo. Estávamos muito focados naquele momento, o Ferret tinha acabado de chegar na nossa equipe em 2016 e ele investiu totalmente em defesa não totalmente, mas deu muito foco para a defesa, a equipe incorporou isso, me ajudou bastante. E quando a equipe me ajuda, eu consigo dar o meu melhor sempre e devolvo na melhor medida para a equipe. Então, esse título Intercontinental 2016 foi bem marcante. Pegando uma pergunta até do nosso colega aí, Ronaldo Gontijo, que é preparador de goleiro da base do Atlético, tem uma defesa memorável, assim, que você destaca? Se eu não me engano, foi no final de semana que teve o jogo da final do Mundial 2008, foi 11 horas da manhã, no domingo. Naquele torneio a gente venceu Ilha Salomão, se não me engano, por 22-0. E talvez a defesa mais marcante tenha sido contra a Ilha Salomão, que a bola ela bateu no meu pé, subiu por trás de mim e eu consegui dar um giro e tirar com a mão esquerda.
Inclusive, se acessar aí minha rede social, meu Instagram, Goleiro Thiago, e procurar um pouquinho, tem essa defesa, que foi muito especial, Mundial 2008 contra a Ilha Salomão. Entendi. Tiago, e você fala muito do que o esporte te deu, né? A modalidade te ofereceu, da sua história, da sua trajetória vitoriosa. Como você vê o futsal hoje fora das quadras, né? Qual que é a sua visão hoje da modalidade? Nós atletas, principalmente os atletas com maior representatividade entre os outros atletas, né, os chamados líderes. Inclusive, eu tenho acompanhado muito o trabalho do Vini, que o Vini vem fazendo com assessoria de atletas, e o curso que ele está dando praticamente não, está dando de graça sobre o Mundial 2008, numa sequência de lives no perfil dele. Inclusive, se eu não me engano, você marcou com ele, né, uma live também. Ele vai te Amanhã às 21. explicar, ele vai te explicar melhor sobre isso. Nós esperávamos que com as nossas conquistas 2008, 2012, com o nosso nome, com a nossa representatividade, a gente fosse conseguir mudar algumas coisas no futsal brasileiro primeiramente, para depois melhorarem algumas coisas administrativas e estruturais e organizacionais, não só do Brasil, mas do mundo também. E a gente sentiu que não era uma coisa que nós seríamos capazes de fazer na sua totalidade. Então a gente chegou à conclusão que a gente tem que lidar com as coisas que estão ao nosso alcance, que a gente consiga mudar que estão ao nosso alcance, fazer um trabalho de formiguinha dentro do que está ao nosso alcance e cada um somar de alguma forma para melhorar a modalidade. Então, o Vini achou essa questão da assessoria de atletas, tem vários produtos que ele vai lançar aí em breve e que vai contribuir da forma dele, da forma que ele consegue, que está nas mãos dele, para melhorar a questão de atuação dos seus atletas. Tem muitos técnicos entrando em contato com ele, muitos profissionais de educação física, preparadores físicos. Então ele viu que ele vai conseguir abranger uma área muito maior do que só assessoria, só dicas para atletas, né, para melhorarem a atuação individual. E a minha forma hoje é fazer esse trabalho que eu já faço com a minha escolinha de goleiros, do CT Goleiro Thiago. Tem 7 unidades espalhadas aqui por São Paulo ainda. A gente pretende expandir para o Brasil, estamos dando a forma. Mas uma forma que eu descobri nesse isolamento social é justamente isso que a gente está fazendo aqui. De que forma a gente pode impactar o maior número de pessoas na atual situação do isolamento social. Então me veio essa ideia, despertou novamente a ideia de fazer o canal de YouTube, no qual eu tento melhorar as características individuais dos goleiros que querem aprender alguma coisa com o que eu acho que é certo, com o que eu adequei à minha característica. Então eu vou dar sugestões do que eu acho que funciona melhor, e esses goleiros vão interpretar da maneira deles, se vai adequar a característica deles. Esse vai ser o Thiago, intuito do canal do YouTube. e além dos próprios goleiros que são atletas, acaba que você influencia também a preparação, os preparadores de goleiro, né? Era até um bate-papo nosso aqui, como que você tem visto a evolução desses goleiros hoje e os seus preparadores? Então, com a mudança da regra a partir de 97, que o goleiro começa a poder sair da área para fazer gols, veio uma geração de goleiros muito preocupada em apenas fazer gols, em virar artilheiro. E esqueceram a raiz do goleiro. O que é a raiz do goleiro? Você é a última barreira defensiva da sua equipe, e não um fazedor de gol efetivo. Preparadores de goleiros com o advento da internet, os preparadores mais antigos, eles acabam tendo um pouquinho mais de credibilidade, entre aspas, porque eles tiveram que pesquisar em livros, pesquisar na prática com seus goleiros as melhores formas, os melhores trabalhos a serem executados com seus goleiros. Então eles cresceram na prática. Com o advento da internet hoje, muitos preparadores de goleiros surgiram, o que eu chamo de profissionais de internet, que eles criam um método baseado no que vem na internet e vendem um produto na internet como se aquele produto sendo o melhor possível.
E por que que eu falo profissionais de internet? Porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles fazem o que o Serginho Santana, preparador físico do Pato, chama de especirco, que é um monte de bola avulsa, chutadas em todas as direções. Você faz defesa com o pé, com a mão, com a cara, com o peito, com o pé, com o joelho, e não sabe o porquê que está dando aquele trabalho, não sabe a especificidade daquele trabalho. Então, o que eu vejo hoje são profissionais ávidos por crescimento, mas que pegam qualquer coisa na internet para buscar esse crescimento, e o que eles aprendem, eles querem formar uma metodologia deles e vender isso na internet também. Então virou uma bola de neve que, se a gente não tomar cuidado, a gente vai machucar muitos goleiros por aí, até porque a gente tem que saber primeiramente qual que é o objetivo daquele trabalho. Então o que eu recomendo hoje para os preparadores de goleiros é que procure melhores fundamentos e, antes de quererem postarem eles os trabalhos deles na internet, busquem a raiz do que é uma preparação específica de goleiro, o que que um goleiro realmente precisa, e que ele se machuque o menos possível. E dentro disso chega o seu canal, que eu acho que vai ser, até quis mudar um pouco aqui nosso planejamento, chega o seu canal para contribuir, né? E chega também, nós tivemos aqui o Reinaldo Arco, da metodologia de licenciamentos do Gustavo Borges, né? Então chega você também com o objetivo de expandir o seu trabalho. Você que é uma referência dentro e fora da quadra, como profissional e como atleta e com uma carreira vitoriosa. Na sua visão, você teve algumas experiências relacionadas a clínicas de goleiro, né? Rodando aí pelo Brasil. Como que você viu isso? O aceite desse projeto pela comunidade de goleiros? Desculpa a invasão de live aí. O cachorro carente dentro de casa, presa. Nós estamos em casa. Desce, Ló, tá atrapalhando a live. Ô, Guri, chama a Lola. Só um pouquinho, Matheus. Aí, foi. Voltando ao canal. Eu volto lá nos cursos. O que acontece nas interações, principalmente do meu YouTube, do meu Instagram? Muitas pessoas perguntando como é que eu faço pegada, como é que eu faço queda, como é que eu faço defesa com os pés. E aí eu chego nos cursos pelo Brasil, geralmente quem eu faço com o CT Goleiro Thiago, que é o Ivan Gomes, o responsável técnico. A gente já fez uns 3 ou 4. E também pelo Brasil com o Ítalo Tanja, lá de Goiânia. A gente já foi Maranhão, Belo Horizonte, enfim. O que surge? Putz, como é que o Thiago consegue fazer com tamanha facilidade a técnica tal de queda? Como é que o Thiago consegue fazer a defesa com os pés com tamanha facilidade? Então é aí que surgiu a ideia de como passar de forma prática e abranger o maior número de pessoas sem estar necessariamente presente, né? Sem estar necessariamente junto presencialmente com os goleiros. Então é isso que eu vou tentar abordar, tentar passar através das redes sociais, com imagens, um pouquinho disso. Claro que não é a mesma coisa que o presencial. O presencial eu demonstro como é que eu faço. Eles falam, pô, mas é tão fácil, por que eu não consigo fazer? Aí eu vou, faço o goleiro fazer na prática, vejo os erros e vou consertando ele. Em 10 minutos ele está fazendo tudo certinho. Então, isso que acontece nos cursos, isso que é legal, o brilho no olhar dos goleiros, né? Quando eu estou presente, isso não tem preço. Quando você vira um espelho para crianças, para goleiros, tem crianças de 8 anos, tem adultos de 50 anos, tudo no mesmo curso. E esse brilho no olhar que não tem preço, eu estou tentando disseminar através da rede social, aproveitando esse tempo que eu estou tendo mais livre, né? Sem treinos presenciais, a gente está treinando em casa, mas atingir o maior número de pessoas com essas técnicas que para mim são fáceis, mas que para muitos goleiros em formação que nunca tiveram uma preparação específica, eles sofrem um pouquinho. Então esse vai ser o objetivo aí da disseminação do canal do YouTube. Ô, Thiago, agora entrando um pouco na seleção, né? Esses últimos dias nós vivemos aí, nós que somos apaixonados pela modalidade, que acompanhamos,
Vimos vocês novamente sendo campeões mundial e você recebendo o prêmio como melhor goleiro daquele Mundial de 2008. Como foi rever aquela conquista, né, no seu ponto de vista? Quando a gente vê com calma, assim, né? Sem... Parece que eu estava torcendo ali para as coisas acontecerem tudo certinho, né? É muito gratificante a gente relembrar não só aquele jogo, da forma que foi o jogo, mas tudo que a gente passou no ciclo desde 2005, quando o PC assumiu, para chegar naquele momento. É esse o filme que passa, não necessariamente só o jogo, né? O que eu poderia ter feito, assim, assado, para ter feito melhor. A história está ali, a gente não consegue mais mexer, mas o que me relembrou muito foi o caminho que a gente teve de 2005 até 2008, todas as barreiras que a gente superou, todos os problemas estruturais, calendário, preparação, e que culminou naquele momento para aquela conquista. É o filme que passou na minha cabeça vendo essa conquista novamente de 2008, ter sido eleito o melhor goleiro do mundo, terceiro melhor jogador, bola de bronze, que realmente não teve preço, mas que o valor principal era a reconquista da hegemonia mundial, já que o Brasil tinha perdido os últimos dois, e a gente pressionado a reconquistar dentro de casa, no Maracanãzinho com 12 mil pessoas. Então, me lembra toda a caminhada, me lembra a pressão que a gente sofria e que a gente fez tudo valer a pena. Essa foi o grande marco aí desse ciclo de 2008 e dos atletas que estavam lá. Como você, como um excepcional goleiro da seleção, eu estava vendo, você foi campeão do PAN, você foi campeão mundial, você foi campeão da América, você foi campeão de Grand Prix. Dentro da sua visão, assim, como que você vê os jogadores do futsal brasileiro hoje, você que vestiu essa camisa por tantas vezes, como você vê a nossa seleção hoje? A seleção, eu vejo muito parecido com a preparação do nosso Mundial de 2012. Até no Mundial 2008 a gente teve tudo, a Confederação nos proporcionou toda a estrutura através do Iberaldo, tudo que o PC pedia em relação à preparação nós tivemos, foi extremamente boa a nossa preparação. 2012 a gente começou a ter uns problemas com a Confederação em termos estruturais, de organização de calendário, e eu estou vendo essa preparação desse Mundial muito parecida com a 2012. Em 2012, mesmo com muito mais problemas que tinha em 2008, a gente ainda conseguiu vencer pela força do elenco da comissão técnica. Por tudo que a gente criou, né? E que a gente tinha de lembrança que funcionou em 2008. Então, essa de 2020, inclusive, muitos dos profissionais estavam na conquista de 2012. Eles sabem o caminho que tem que percorrer, sabem da dificuldade, estão tentando seguir a risca, mesmo com os problemas financeiros da confederação, e vejo boas possibilidades pelo que se formou de elenco de comissão técnica e de atletas, independente de todas as dificuldades que eles vêm tendo, né, nesse processo. Ô, Thiago, e qual a receita por ter permanecido e ainda ser um dos melhores goleiros do mundo até os 39 anos? Preparação, além de preparação física, né? Se cuidar bastante, cuidar da alimentação, trabalho nutricional, trabalho psicológico, se cuidar muito, ter uma família que te ajude nisso também, eu sou eternamente grato por isso. E saber o que você quer para a sua vida profissional. Eu sei muito bem o que eu quero. Eu quero, quando eu entrar em quadra, estar sempre no mais alto nível. A partir do momento que eu começar a sofrer dentro de quadra, tanto de rendimento quanto fisicamente, ou não sentir mais prazer em entrar em quadra, aí vai chegar o momento que eu vou parar. Mas como eu estou conseguindo manter isso muito alto né, me preparar, ter o prazer de estar dentro de quadra, fisicamente bem, sem se machucar, me alimentando super bem, me cuidando, não tenho prazo de validade, entre aspas. Claro que o atleta tem, mas eu vou tentar estender, esticar isso ao máximo. E como o nosso eterno capitão Vini, você vai conversar com ele, como ele sempre diz, jogue até cair os dentes. A realidade fora do esporte, ela é muito dura. Vocês não têm ideia de como é ralar fora do esporte.
e tenho me preparado muito para essa transição aí também, aproveitando esse tempo. O Vinícius, ele tem feito um trabalho fora do comum e tem contribuído bastante com a modalidade. Eu acredito que você, como o Cício também, que hoje é um parceiro profissional meu, já ele está pensando já também fora da quadra, a gente já tem um projeto juntos, então a gente percebe que é importante esse momento de transição, de pensar nele. Mas você ainda está treinando, e como que está sendo essa carga de treinamento, exceto agora esse momento da quarentena, como que você vem preparando assim, essa carga de treinamento com 39 anos? O Cício, inclusive, é um dos que eu mais conversava nas concentrações, né, de negócios extra-futsal. Como talvez a gente consiga aproveitar todo o know-how que a gente criou aí no futsal, todo, né, o nosso envolvimento, o nosso nome. Ele já conseguiu transformar isso na C5 Action e ainda tenho certeza de que ele esteja pensando em outras formas também. E esse momento de transição ele é importante. Eu estudo há mais de 10 anos e ainda não consegui, estou ainda na reta final do que fazer, do que não fazer, mas é de extrema importância e faz parte também de atletas que tenham essa longevidade, que pensam em jogar mais tempo, totalmente unido isso dessa preocupação, porque envolve também a preparação para dentro de quadra. Desculpa, esqueci outra pergunta, Matheus. Lembrei do Cício e esqueci da outra pergunta. A questão da rotina de treinamento hoje, como tem sido. Perfeito. O Marcelo Galli deve estar aí acompanhando a gente, ele sempre acompanha as lives, ele é meu preparador específico no Corinthians. Isso foi um choque cultural, entre aspas, que eu tive com o Marcelo, porque ele gosta de um treino um pouquinho mais pesado, né? E eu, nas conversas e com o nosso dia a dia, eu consegui mostrar para ele que um goleiro de 38 anos, na época, ano passado, não teria necessidade de treinar a mesma carga do que os goleiros de 21 anos, no caso o Obina e o Schutt. Que o goleiro de 39, ele sabe o tipo de trabalho que vai funcionar melhor e o volume certo para que esse goleiro no dia do jogo de 38 anos esteja no seu mais alto nível. Então eu consegui trocar essa ideia com ele. Eu não treino o mesmo volume que o Obina e que o Schutt. Eu sei o que funciona mais, eu sei o que funciona menos e dou prioridade para o que funciona mais. Então, tiro livre, falta direta, que não são coisas que acontecem toda hora no jogo, são os meninos que treinam bastante, que no jogo eles que vão executar. Eu tento dar prioridade para o principal e consigo suportar o dia a dia por conta disso. Thiago, você é um baita de um goleiro e é inegável isso, né? Todos nós acompanhamos e vivemos isso a todo momento. Como foi essa relação com os preparadores de goleiros, né? Você passou por diversos clubes, seleção, a gente sabe do Fred, a gente sabe do próprio Igor, o próprio Guiba lá do Carlos Barbosa, hoje no Corinthians, no Magre. Como foi essa relação? O Igão, eu nunca tive a possibilidade de trabalhar com ele, né? Era um cara que eu sempre tive vontade, porque eu tive a oportunidade de jogar contra ele, na época que ele jogava em Minas Gerais, mas como preparador ainda não. Tenho certeza de que a linha dele é uma das linhas mais corretas, porque ele ainda fala a língua do goleiro e ele vai defender o goleiro com unhas e dentes até o final. Todos os preparadores de goleiros que eu passei, que eu trabalhei junto, o que me fez, né, ter sempre um bom relacionamento e sempre conseguir extrair o máximo, tanto eu extrair o máximo deles quanto eles extraírem o máximo de mim, foi a confiança, credibilidade. Não ter corpo mole, não falar pelas costas, o que tiver que falar, falar na cara. Essa verdade cria um vínculo de credibilidade entre as duas partes e aí o trabalho é bem executado. Hoje eu tenho diversos preparadores de goleiros como amigos pessoais. O Fred, o Guaíba são 2 exemplos. Eu tenho o João, preparador físico do Jack, da seleção brasileira, como amigo pessoal. Enfim, essa credibilidade, essa confiança é o que faz o trabalho de ambos andar muito bem.
E o João Romano esteve conosco aqui também numa live muito interessante sobre preparação física do Thiago. Bom, e como que você ali de trás do gol, como foi ver aqueles atletas ali como Falcão, Neto, Cício, Vini, Saad, pô, tantos atletas, e como que você ficou muito tempo na seleção, e como que você via a preparação desses atletas, como você via a evolução do jogo deles, na conquista de 2008, nas conquistas posteriores da seleção, como 2012, como que você viu a evolução do jogo de futsal por esses atletas, né? A gente tem o Falcão, que é um ídolo mundial também. Como que você vê isso? Como eu te disse na primeira resposta, né, do primeiro assunto que a gente tocou, eu tive o privilégio desde cedo de estar com um grupo de atletas que queriam, de qualquer forma, o melhor. Queriam títulos, sempre. E nessa minha caminhada de futsal, eu tive o privilégio de jogar com todos esses que você citou. E isso elevou o meu grau de atuação. Muito, muito, muito. Se você realmente quer crescer como atleta, como pessoa, você tem que estar com pessoas que te puxem a isso. Então, a evolução de jogo com esses atletas que sempre discutiam jogo a jogo o que fazer para melhorar, foi determinante para o sucesso não só de carreira, o meu sucesso na minha carreira, como o sucesso da carreira deles. Sempre que a gente preparava um jogo e o adversário vinha com coisa melhor, a gente não dormia enquanto a gente não descobrisse uma forma de superar esse adversário que fez melhor que a gente. E talvez tenha sido isso determinante para a evolução do jogo durante esses anos. O ciclo 2008, o PC, um pensador nato, conseguia na adversidade dentro do jogo pensar uma forma de superar o adversário com o que o adversário apresentava, e isso a gente carregou nos outros anos como característica individual desses atletas que não se conformavam quando eram superados de alguma forma pelo adversário. Então essa evolução que eu vejo desses atletas que você citou. Ô, Thiago, e a evolução técnica das partidas, assim, né? Você participa da Liga, você já ganhou a Liga, já ganhou Taça Brasil. Como você vem acompanhando, hoje se fala muito que o jogador de futsal, a gente conversava até com o Rodrigo Perdigão, com o Paulo Cardoso aqui nas lives, que o jogador de futsal perdeu um pouco a tomada de decisão e que o jogo ficou muito ensaiado, né? Muitas jogadas táticas e também muita preparação física. Como que você tem visto o jogo de futsal hoje? Você já deu a resposta. Hoje o jogo de futsal ele é muito físico, né? Muita correria. As equipes elas apertam em qualquer ponto da quadra sua marcação, sobem a marcação, se deu um valor muito maior para a marcação, e isso exigiu que os ataques se movimentassem mais. Ficou esse jogo mais físico, né? A técnica ela acaba sendo um pouquinho superada pela correria, mas o jogador mais técnico, ele consegue colocar o jogo dele em prática dentro desse coletivo que virou uma correria, desde que ele entenda o que está acontecendo nessa correria. Então, isso parte muito do atleta. Parte também do técnico montar um esquema de jogo que dentro dessa movimentação intensa, o atleta mais técnico também consiga desempenhar o seu drible, a sua particularidade, a sua entrada pisando pela frente, o goleiro sair jogando com os pés, enfim, o que os atletas conseguem fazer individualmente melhor falando. Então, essa é a questão dos jogos de hoje, jogos muito igualados, com trocas mais rápidas, e que a técnica, se o atleta não se preparar para achar o momento do jogo, para colocar a sua melhor técnica à disposição da equipe, ele acaba sendo mais um. Esse é o X da questão dos jogos de hoje. Ô, Thiago, e dentro dessa leitura que você faz do jogo de futsal, nós perdemos o Falcão, que é um ídolo. Temos observado que alguns atletas daquela geração já começam também a parar a carreira. Não é o seu caso ainda, que você já deixou isso claro. Mas como você vê a falta de ídolos ainda na modalidade nesse momento? Nós não teremos outro Falcão. Nós sabemos que você, Vinícius, o Cício,
outros que vocês já citaram, e vem fazendo um trabalho, você já está começando e outros já fazem um trabalho fora de quadra, mas é muito importante que a gente tenha ídolos dentro da quadra. Como que você tem visto essa nova geração do futsal na questão de identidade com o público, com a torcida, com a questão do ídolo? Essa questão do ídolo, ela é relativa, Matheus. Cada time tem o seu, né, os seus preferidos pela torcida, vamos dizer assim, os seus ídolos, né, dentro das equipes. O que a gente tem que analisar, que eu creio que hoje se perdeu bastante com a saída do Falcão, eu vou explicar depois por que o Falcão está fazendo tanta falta dentro de quadro. Aliás, vou começar explicando agora. O jogo de futsal hoje ele acabou ficando muito chato de ser visto pela TV, principalmente, até dentro de quadro. Os lances de efeito, os lances que chamam a atenção, muito por conta dessa correria da pergunta anterior, eles acabam diminuindo durante as partidas. E você sabe que o jogo só vai ficar legal, só vai ficar emocionante lá nos 7 minutos finais, que a equipe que estiver perdendo vai botar o goleiro linha. Aí a emoção volta à tona. Então, assim, uma pessoa assistindo do sofá hoje uma partida de futsal, ele começa assistindo o jogo no horário marcado, daqui a pouco vai lá na cozinha, daqui a pouco vai no banheiro, daqui a pouco vai fazer outra coisa com o filho, esperando o tempo dos 10 minutos finais para voltar a ver o jogo. Porque ele sabe que vai ter um hiato muito grande entre os 10 minutos iniciais e os 10 minutos finais. Então, por isso que o Falcão faz falta. O Falcão dava alegria durante o jogo todo, com as jogadas de efeito dele, e que ele, com o tempo, foi aprendendo a converter isso em gols sempre. Ele usava a magia dele e levava para o gol. No começo da carreira dele, ele só fazia os malabarismos só para tirar onda com o adversário. Então, ídolos nós temos dentro das equipes. A diferença é a gente vender melhor o jogo. Hoje o jogo está chato de assistir. Então, se melhorar a forma que a gente vai vender o jogo, não sei se mudando regras, enfim, quais regras podem ser mudadas, 4 tempos de 10, um desses tempos você obrigatoriamente tem que jogar o tempo todo goleiro linha. O goleiro linha, depois que passa o meio, ninguém pode voltar mais, não só a bola. Nenhum jogador pode voltar mais para trás, senão perde a posse de bola, como é o basquete. Enfim, ver quais regras podem ser mudadas para o jogo ficar melhor, mais vistoso para quem assiste. Independente se a gente vai ter um outro Falcão ou não, se o jogo ficar mais vistoso, os seus craques, os seus ídolos de cada equipe vão acabar virando ídolos no geral também. Essa é a minha opinião. Você rodou o Brasil por diversos anos, né, da modalidade. Você tem visto que o público, a torcida, tem sido mais presente nesses últimos anos? A torcida, ela, por conta disso que eu te falei anteriormente, ela acaba escolhendo mais os jogos que ela vai assistir. Quando são jogos bons, jogos melhores, clássicos, a torcida ainda comparece bastante. Mas jogos contra adversários não tão conhecidos, a torcida acaba escolhendo e ela vai guardar o dinheirinho dela para ir em outros jogos. As equipes das cidades menores ainda têm uma presença marcante de torcedores. Cito aí Pato Branco, qual mais? Do Marreco, Francisco Beltrão, Cascavel é um apaixonado por futsal. Os times do Paraná, geralmente, são os que têm mais presença de torcida. As equipes de São Paulo, Santa Catarina, elas acabam escolhendo mais os jogos. Carlos Barbosa, até, são os jogos mais difíceis que a torcida comparece mais em peso. Então, tem muitas particularidades aí nessa questão de torcida, mas com um jogo mais vistoso, eu creio que isso pode mudar, pode aumentar ainda. Thiago, você quer falar um pouco mais sobre o seu canal, sobre as suas experiências que você vai estar colocando nela, né? Até para a gente deixar um recado para esse pessoal que está nos assistindo. Nós também estaremos aqui amanhã com o Vinícius, às 21 horas. Convidei o Taveira também, que hoje é do Minas e hoje também faz parte da coordenação da Liga, né, como diretor. O Lavoisier também estará aqui conosco no sábado, às 3 horas, para falar desse movimento do futsal que é em Carlos Barbosa. E no domingo, Marcelo Rodrigues também para falar as suas experiências
E nós temos tratado muito sobre a questão da gestão do futsal aqui nas nossas lives, com o objetivo de transformar esse produto futsal, dar um plus mais nele, oferecer um carinho a mais nele. E a gente conversava isso até com o Renan, lá do Pato, que você citou, certo, Thiago? Onde que ele até pontuou sobre a questão da necessidade da gente colocar de forma mais visível o futsal, principalmente em canal aberto. O que você acha disso? Seria ótimo, né? Acho que a Liga Nacional tem um contrato de exclusividade, né, com a Globo, que é a detentora do Sport TV. Eu não sei se de repente é legal você confrontar o Taveira, de repente se não é interessante uma renegociação desse contrato para abrir para outras emissoras, já que a Globo praticamente não acha o futsal um produto vistoso para passar em canal aberto. Até o Marcelo Rodrigues seria interessante trocar essa ideia com ele em relação a essa divulgação maior do futsal, liberando para canais abertos como o Band, como, sei lá, Record, o Paulista passou no Band Esportes, enfim. É interessante essa discussão. Primeira pergunta, Matheus. Me perdi de novo, para variar. Sobre a questão da TV, né? E sobre a questão do seu canal no YouTube aí, pra gente fechar. Sim. Tá, fechando. O canal, eu tenho episódios já pré-programados, mas quem vai fazer o canal vão ser os goleiros. Não serei eu serei um instrumento para transformar as dúvidas dos goleiros, os problemas, vir com algumas soluções dentro do meu estilo de jogo. O meu estilo de jogo não é uma verdade absoluta, não é o melhor e não é o pior. Eu vou passar ideias para esses goleiros que vão me mostrar esses problemas e que eles que vão construir o canal para apresentar soluções, dicas de como ele se tornar, o que eu digo, eu tenho uma hashtag, seja a sua melhor versão. Então ele vem com problema, eu aponto opções de como melhorar essa questão. E vai dar identificação do goleiro com isso que eu vou passar de técnica, se ele vai conseguir adequar a característica dele, né? Adequar a característica dele ou não. Então esse vai ser o intuito do canal, mas quem vai construir o canal, eu venho com a ideia inicial e os goleiros vão me abastecer nos comentários de cada canal, Instagram. Eu vou fazer essa interação para que eles me apontem o que eles mais anseiam em melhorar no jogo deles. Esse vai ser o intuito do canal do YouTube. Tiago, nós estamos chegando ao final da nossa live aqui. Eu queria te agradecer novamente, muito gratidão por você ter aceitado esse convite. Torço para que você, fora da quadra, dentro da quadra, continue dando esse espetáculo, esses exemplos, que você é uma referência na modalidade como profissional, como atleta, que você pense também do lado de fora da quadra, que nós precisamos transformar o nosso futsal em um produto melhor. A gente percebe que você é muito autêntico, uma pessoa super inteligente, que já pensa nesse processo e que já vem tratando desse processo, que você continue nessa linha, porque você tem autoridade para falar sobre isso, você é uma referência, como disse, não só como atleta, mas como profissional, que vocês montem um grupo de trabalho, que sejam realmente um grupo de trabalho que venha trazer o futsal à tona e que vocês façam parte desse processo, porque nós que somos apaixonados pela modalidade, que gostamos da modalidade e queremos contribuir para o desenvolvimento dela, vocês são peças-chave para isso. Vocês têm força, tanto com atletas, força administrativa e, inclusive, força política para transformar a modalidade. E nós precisamos de pessoas como você, como o Cício, como o Vini, como o Falcão, como outros profissionais que a gente sabe que luta e que tem opinião, e opinião que faz divergência aos momentos atuais que nós estamos vivendo na modalidade. Nós precisamos de vocês para que vocês possam transformar o futsal brasileiro em um produto melhor. Nós não estamos aqui desfazendo de ninguém, de nenhuma contribuição de nenhum profissional e de nenhuma visão. Nós apenas somos divergentes a esse momento que o futsal brasileiro vive e que precisa ser aperfeiçoado a cada dia mais. Não, com certeza, podem contar comigo. Para quem não sabe, eu sou formado em marketing. Anseio muito fazer o curso de gestão esportiva da CBF. Inclusive, já fiz meus contatos para ver se eu consigo fazer isso, mas como precisa de parte presencial, enquanto eu tiver como atleta de alto rendimento, eu tenho meus compromissos do clube, não o conseguirei fazer. Vou fazer tudo que eu conseguir à distância, né?
Em relação à gestão esportiva, podem contar comigo sim. O Marcelo Rodrigues, eu converso bastante com ele e sempre me coloco à disposição em qualquer projeto que ele tenha nessa área, né, de divulgação, de transformar e melhorar o nosso produto. E fico à disposição também de você, Matheus, para qualquer projeto que você tenha, para a gente melhorar esse nosso produto e elevar aí o patamar do futsal no máximo, né, onde ele merece, né? E quero usar assim a minha imagem, o meu histórico para tentar que isso venha a acontecer, que a gente eleve o futsal ao patamar que ele merece. Thiago, muito obrigado mais uma vez. Agradeço a todos que participaram da live. Boa sorte, estou à disposição aqui em Minas. Qualquer projeto que você tenha interesse, sou muito grato pelo que você nos ensinou aqui hoje. Nós tivemos uma verdadeira aula aqui, não foi uma live, não. Foi uma Ok. aula de ensino para goleiro, de opinião e de visão da modalidade. Muito obrigado, um abraço a todos. Boa tarde, Thiago. Valeu, boa tarde, obrigado aí pela participação de todos. Valeu.